gente viu no trabalho de ontem, né, a tua ideia é apenas uma mudança, né, com a volta do Juan, mas tem a situação do Simeão, que ontem sentiu um pequeno desconforto, parece que não é problema. A ideia realmente é essa, repetir aquela escalação, aquela que o torcedor tem na ponta da língua? A ideia é repetir a equipe, né, com a volta do Juan no lugar do Williams, né, a gente preservou o Juan no jogo. O Simeão e o Joel a gente tirou na metade do treino, que estavam um pouco mais gastados que os outros. Vamos voltar a conversar com eles hoje, mas eu acredito que, pelo menos para iniciar o jogo, eles vão estar aptos, né? Nem que a gente tenha que durante o jogo tirá-los para poupar também durante o jogo, eles não aguentam o ritmo inteiro, mas a ideia é que eles iniciem, até para a gente não descaracterizar muito a equipe, poder manter o que a gente vem fazendo. Só vamos tirá-los realmente se for uma orientação do departamento médico. Ô Claudinei, com o tempo as coisas começam a aparecer para o Avaí, na evolução que o time também tem no campeonato. O Avaí tem a melhor série invicta do campeonato atual, né? Tem também a melhor pontuação do retorno e tem o melhor início de retorno do Avaí desde o começo dos pontos corridos. De que forma isso tem chegado até vocês? Você tem procurado conversar com os jogadores para continuar nessa toada e melhorar ainda mais? Sim, a gente não pode, eu falo, a gente não pode nunca se acomodar naquilo que a gente já conquistou, né? A gente tem que buscar sempre coisas a mais. Né? No retorno o Botafogo passou um ponto, né, com a vitória de sábado, até eu cometi esse ato falho meu ali na coletiva, eu falei que a gente já estava com a melhor campanha, mas nós estávamos mais que o Botafogo tinha nos ultrapassado. Mas assim, pelo que eu vi a matéria ontem, que é a melhor ensino turno da história do Avaí, com bastante folga, né? E a gente tem que procurar continuar, né? Continuar pontuando, é um jogo difícil contra o Flamengo, independente da equipe que eles colocarem. Né? Você vê que a equipe que treinou ontem, que é considerada reserva, ainda deve ter o acréscimo do Everton Ribeiro, que havia jogado na quarta, uma equipe muito qualificada, jogadores que jogariam na maioria dos clubes da Série A, dos outros clubes da Série A. Então a gente tem que manter o nosso foco e continuar fazendo grandes jogos nessa consistência, da nossa maneira, e não mudar a fórmula, né? Essa fórmula que está dando certo. Então se a gente perder um jogo algum dia que o adversário nos vença, porque foi realmente melhor, que aproveitou alguma oportunidade, e não porque a gente saiu da nossa característica, né? A gente saiu lamentando que não fizemos um bom jogo, como já aconteceu anteriormente, né? A gente saiu lamentando alguns jogos, a gente, não jogamos nada hoje, perdemos. Então que um dia que realmente a gente venha a perder, que seja porque o adversário mereceu, jogou melhor que nós, que a nossa equipe, e que a gente tenha essa consciência que fizemos o nosso melhor. Às vezes você foi um cara muito coerente com aquilo que você treinou, e esse time que vem jogando, de certa forma, tem um entrosamento muito grande. Você é meio que adepto daquela história, quando o torcedor tem um time na ponta da língua, porque está tudo ficando daquele jeito que você queria? Eu acho que sim, né? Eu fui, hoje eu acho que vocês também, né? A gente deve ter normalmente grandes equipes que a gente viu jogando, porque era uma equipe que jogava sempre, jogava uma temporada inteira, mudava pouco a equipe. Então a gente tem na ponta da língua alguns times históricos aí que a gente viu jogando pelo Brasil afora aí. E isso é, senão uma coisa puxa a outra, né? O time é pouco mexido porque os resultados estão vindo. Né? E quando os resultados vêm, você não procura focar no erro individual, né? Porque você está tendo os resultados, daqui a pouco você tem um tropeço porque o jogador B falhou, aí você tira esse, põe o outro, daqui a pouco o outro falha, aí você procura problema onde não tem. Né? Você tem que ter uma certa tolerância com o erro do atleta, todos vão errar, eu como treinador também posso errar em alguma decisão minha, algum treinamento que às vezes eu planejo um treinamento, chego aqui e tenho que alterar porque não está dando muito certo, não está levando para aquilo que a gente queria. Então o segredo é ter essa tolerância com o erro dos atletas, e eu procuro sempre que as coisas estão caminhando bem, manter uma base, até porque quando você mantém essa base consistente, você tem que tirar uma outra peça, as peças se amoldam ali e a gente consegue ter os resultados também. Em cima disso, do caminhar bem que você citou, né, Claudinei? Lá no início do campeonato, o vento, podemos dizer que soprava contra. Quando o Avaí perdia, os concorrentes diretos venciam. Agora a situação é ao contrário, o vento está soprando a favor. Por exemplo, não venceu o Atlético Mineiro, mas os concorrentes diretos ali, nenhum deles venceu. E aí o Avaí acabou permanecendo na 13ª posição. Isso mostra que realmente está indo tudo no caminho certo e é aproveitar esse bom momento, né? Rodada a rodada, né? A gente já falou outras vezes, a gente ganha e não ganhou, algumas vezes e não saiu do lugar. E nessa rodada com empate, a gente saiu da 14ª para a 13ª. Acho que o único resultado que foi ruim para a gente foi a vitória da Chapecoense em cima do Grêmio. Né? Que se fosse um outro resultado seria até melhor para nós. Mas a gente tem que estar com o sinal de alerta ligado. Né? A gente não pode nem pensar em não conquistar pontos no Rio, porque a gente pode, não vencendo, voltar para a zona de rebaixamento, até com empate a gente corre risco. Né? Mas não vencendo, o empate de Chapecoense e a Ponte, os dois nos passam pelo saldo de gols. Então a gente tem que pelo menos conseguir um empate lá para a gente tentar livrar um desses dois, a gente já livra, e aí, depende da rodada, a gente poder ficar fora da zona. O segredo agora é não voltar para a zona de rebaixamento, não se acomodar, que se voltar agora, depois tem 2 jogos em casa, a gente vai pontuar depois, não tem o depois, tem que fazer agora.
A gente não pode ficar esperando para fazer lá na frente. Se a gente tem agora 90 minutos, uma grande chance de pontuar. De que forma o Avaí pode aproveitar a proximidade dos jogos da Sul-Americana, né, que já passou do Flamengo, e o jogo da Copa do Brasil? Eu acredito que o Rueda vai mudar toda a equipe, quase toda a equipe, né? Tem alguns jogadores que não podem jogar na Copa do Brasil, então esses aí com certeza vão atuar contra nós, né? O caso do Everton Ribeiro, o caso do Giovani, Rodolfo, acho que chegaram depois, eles não podem jogar na Copa do Brasil. Então esses aí ele vai utilizar e vai poupar a maioria. Para nós seria melhor que ele jogasse com a equipe titular, né? Apesar de serem hoje os melhores que ele tem, mas porque o jogador está jogando no sábado já pensando na quarta-feira, às vezes vai tirar o pé. Aí ele colocando a equipe considerada reserva, né? A segunda equipe dele, os jogadores vão se doar ao máximo porque não tem o compromisso de quarta-feira, não tem esse compromisso com a Copa do Brasil, vão querer mostrar assim que podem vir a ser titulares nas próximas rodadas do Brasileiro. Então eu particularmente sempre prefiro enfrentar a melhor equipe do adversário, mas a gente não pode nunca deixar de levar em consideração a qualidade desses atletas que vão jogar, né? Everton Ribeiro é titular do Flamengo hoje, só não vai jogar na quarta-feira por uma questão de regulamento, que ele não deu tempo de escrever. Então não tem como aproveitar essa sequência de jogos, até porque vai mudar muito a equipe, né? Talvez o Everton Ribeiro um pouquinho mais desgastado porque jogou na quarta. A gente tem sim que fazer a nossa parte, manter a nossa consistência e disputar todas as bolas como se fosse a última que a gente vem fazendo. Como você acabou de falar agora, pegar um time de jogadores que querem mostrar serviço é outra história também, pode vir. Não, é difícil, eu acho mais difícil, não, porque o time titular do Flamengo teria, né, como o Edu citou, teve um compromisso na quarta difícil, teria um outro na próxima quarta, então o cara vai ali, vai tirar o pé, é inevitável, o jogador está ali pensando numa final de campeonato, não vai estar 100% focado no jogo. Esses que vão entrar não, vão estar 100% focados no jogo, né, e eu acho que o Muralha, que deve jogar a Copa do Brasil, deve jogar contra nós para ganhar ritmo de jogo, esse sim vai estar preocupado em fazer um grande jogo para entrar com moral na Copa do Brasil. Mas de resto, praticamente a equipe toda diferente, então todo mundo vai dar 100%, que não sabe que vai ter a semana inteira para descansar depois. Ô Claudinei, dentro desse bom momento que o Avaí está vivendo, a gente tem ressaltado muito o teu trabalho, o trabalho dos jogadores também, mas acho que eu preciso ressaltar também o trabalho do pessoal da preparação física, comandado pelo Ortiz, o pessoal da fisiologia, né? Porque a gente tem visto um time que tem se doado bastante e na parte física está dando uma resposta muito positiva, porque está correndo até o final, né? Não, o trabalho do Pedro, né, do Ortiz, essa preparação física, do Zé Carlos, que vai trabalhar com a gente agora, do Léo Fidelis, que foi contratado, que trabalha na academia ali com o pessoal. Todo mundo se doa muito, tem a pessoa de fisioterapia que também colabora na recuperação dos atletas, quando a gente viaja. Tem esse trabalho muito bom, né? Isso é bom para valorizar os profissionais do clube, né? Porque às vezes quando um treinador vem e traz, vou levar minha comissão toda, né? E sem sequer conhecer as pessoas que aqui trabalham, né? Não conhece nem quem trabalha no clube e acha que tem que trazer profissionais de fora. Eu, como vim sozinho, como a gente negociou, eu concordei em vir sozinho, a gente pode observar e pode conhecer esses profissionais e saber a qualidade deles, a competência deles. Hoje, assim, trabalhei com grandes profissionais de preparação física, grandes fisiologistas, e eu posso afirmar que o Ortiz, aí, o Pedro, né, os nossos profissionais da preparação física não devem nada a nenhum desses profissionais que eu já trabalhei. Ô Claudinei, ontem, num segundo momento no treino coletivo, a gente observou você fazendo algumas mudanças, e as duas primeiras, as entradas do Luanzinho e do Marquinhos. O Marquinhos como uma espécie de falso atacante quando o time estava sem a posse de bola. É mais ou menos nesse estilo que você pensa em utilizar o Marquinhos, quem sabe, no decorrer das partidas, para aproveitar um pouquinho mais dele no máximo de tempo possível, não se desgastar muito mais também? Uma ideia que a gente tem, né? Quando a gente está em vantagem no placar, o placar nos favorece. Lógico que você está com o placar favorecendo, você vai estar se defendendo, né? Às vezes, teoricamente, o adversário está te pressionando, você tem o Marco ali como um falso 9, para a hora que a gente retomar a bola, ele poder sair do meio dos zagueiros, vir receber essa bola, iniciar a jogada, né? Até para poder fazer o lançamento com os extremos que podem fazer ali uma movimentação, podem fazer o facão, podem receber a bola em profundidade. E a gente ganha com a experiência dele, com a bola parada dele, né? Então a gente testou isso no treinamento ontem, né? Não quer dizer que é uma coisa que a gente vai usar já no próximo jogo, ou que o Marco tenha que jogar só nessa função, mas eu acho que da forma que a gente está jogando, com essa dinâmica de marcação nossa, eu acho que é uma posição que ele tem menos desgaste para marcar, não tem tanta necessidade de recomposição. Lógico que ele não é um atacante de ofício, mas já conversei com ele, falou que já atuou em outras oportunidades nessa função. Então ali hoje a função que tem menos desgaste na nossa equipe ali é a função de camisa 9, apesar do João voltar, ajudar, colaborar. Mas eu acho que é uma situação que o Marco pode entrar, nos ajudar com a experiência, com a questão de segurar um pouquinho mais a bola parada, e a gente ter jogadores por trás dele que façam essa marcação.
O Júnior vai só vitória, 5 vitórias para sair da zona de rebaixamento. Existe algum projeto, alguma planilha a cada 2 jogos fazer tantos pontos, mais ou menos? Ou vai viver a situação a cada jogo, como muitos jogadores têm falado aqui? A gente vai jogo a jogo. A gente né, como eu já falei anteriormente, a gente conversando com o Simeone, ele me apresentou lá uma fórmula dele ali que eu achei interessante, de cada 4 jogos fazer 7 pontos. Né? Se a cada 4 jogos a gente fizer 7 pontos, a gente não corre risco, não vai ter algumas rodadas no final para buscar alguma coisa a mais. Então a gente na primeira parte a gente cumpriu, né? O objetivo fizemos 10 pontos nos 4 primeiros jogos, agora fizemos 1 no primeiro jogo, temos mais 9 a disputar para tentar chegar nos 7 pontos. Né? E vamos sempre procurar fazer mais para a gente ter sempre esse respiro. Eu acho que quanto mais cedo a gente pontuar, quanto mais a gente der importância para o próximo jogo, eu acho que é isso que o atleta tem frisado bastante. Jogar já contra o Flamengo como se fosse o último jogo do campeonato, como se fosse uma decisão. Agora que a gente está fora da zona de rebaixamento, a cada rodada que a gente ficar fora, para a gente é importantíssimo. A partir do momento que a gente abrir uma distância um pouquinho maior, vocês vão ver que o jogador mesmo dentro de campo fica mais confiante para jogar. A questão da gente, que a gente fala de jogar um pouquinho mais, ter mais a posse de bola, a tomar a decisão é mais tranquila, porque você está com uma folga na competição. É difícil, a gente cobra às vezes tem que ter mais a bola, tem que segurar mais a bola, os jogadores estão errando muito passe. Mas você tomar uma decisão sabendo que uma decisão tua pode acarretar numa volta para a zona de rebaixamento, pode acarretar em não sair da zona de rebaixamento. O jogador quando está em campo pensa tudo isso, pensa em tudo isso, né? Ele tem que pensar. Então acho que a partir do momento que a gente voltar a encaixar uma sequência de 2, 3 vitórias, aí tomara que a gente consiga fazer 3 vitórias que a gente não conseguiu ainda, eu acho que vai dar uma respirada boa e até a questão da gente sofrer um pouquinho menos, né? Ficar um pouquinho mais com a bola vai melhorar. Mas sem querer desrespeitar outros times, mas não existem jogos chamados capitais, tipo, esse aqui a gente não pode perder, esse aqui a gente tem que vencer. Não tem esse planejamento desse tipo, não? Eu não costumo fazer assim não, porque às vezes você transfere, você passa por uma impressão para o jogador que o jogo é mais fácil, né? Você fala assim, ó, lá no Rio que a gente conseguiu, tá bom, agora aqui tem uma Atlético Goianiense, vamos ganhar do Atlético Goianiense aqui. O jogador já encara aquele jogo do Atlético Goianiense como um jogo mais fácil, não é. O Atlético Goianiense acabou de ganhar do Curitiba lá em pleno Couto Pereira, ganhando do Corinthians, né, na Arena do Corinthians, então por isso que a gente foca no próximo. Claudio, depois do jogo com o Galo, você citou, né, aquela situação do Dutra, que ele estava um pouco desconfortável com o incômodo que ele sentiu na coxa. Ele até nos disse isso aqui ao longo da semana, disse que até ficou um pouco frustrado, porque ele via a possibilidade de fazer o 1 contra 1 e não conseguia fazer isso. Mas ao mesmo tempo ele disse que hoje está zerado, está totalmente recuperado. Então dá para dizer que essa é uma outra boa notícia para você, além da volta do Juan? Sim, a Dutra a gente voltou preocupado, né? A gente foi subir no intervalo, o Dr. Funchal me chamou e falou que assim que possível para tirar o Dutra, que ele achava que tinha um risco de lesão. Isso acabou que nos amarrou numa série de situações no segundo tempo, mas também passei para o Dr. Funchal, se o Dutra não aguentar, ele tem que avisar, tem que levantar a mão e pedir substituição, porque você vai tirar o cara que é artilheiro do time. Ele estava correndo, né? Sem nenhum motivo lógico, porque quem está vendo o jogo, vocês estão acompanhando, vocês não sabem que o Dr. Funchal falou isso para mim. Então ia gerar um desgaste, até um não entendimento do entorno, ia acabar gerando uma reclamação na torcida, trazer uma coisa negativa para quem está entrando. Então a gente mandou o recado que se ele se sentisse mal, que ele avisasse. Aí um momento ele falou que aguento mais 10 minutos. Nesses 10 minutos que ele aguentava, a gente sofreu o gol de empate e a gente conversou com ele ficou até o final, falou que durante o jogo foi soltando um pouquinho mais a musculatura. Ontem ele referiu que estava bem, a gente tirou ele um pouquinho antes de acabar o treino por precaução. Mas a gente tendo ele 100% sempre uma boa notícia, que é um jogador muito intenso, né? E depende muito dessa intensidade para fazer grandes jogos e para fazer os gols.